Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Pessoal, hoje a gente vamos tratar de um assunto aí bem importante, porque eu acho que é um assunto pertinente nesse momento em que já foi muita coisa falada. Eu já falei a respeito de algumas coisas aqui sobre a igreja que podem ser entendidas como críticas, né? Porque a gente fala sobre a história da igreja, que não ensina nos canais oficiais, né? Ou já falamos sobre algumas coisas que não ensinam nos canais oficiais dentro da igreja mórmon. E ao trazer essas coisas, como muita coisa que tem na descrição do YouTube, que eu deixo lá alguns materiais, ao falar sobre essas coisas, encaro como críticas. Às vezes eu trago algumas experiências também que eu vi, presenciei, ou que me contaram, que eu fiquei sabendo, conheço o caso, né? Lógico, nunca menciono nomes, locais, nunca vai acontecer isso aqui, né? Isso é uma coisa que a gente deixa bem resguardado. Mas essas coisas são às vezes tecidas como, assim, são rotuladas, na verdade, como críticas. Aí só põe isso. E surgem os questionamentos, muito pertinentes, até como quando uma pessoa fez um comentário no podcast anterior no YouTube. Muita gente manda mensagem para mim no Instagram, quem ouve pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Esse podcast é muito ouvido pelas plataformas de podcast, mas no YouTube eu consigo mais rapidamente até ver os comentários. E teve uma pessoa que comentou alguma coisa, eu estava falando sobre a missão, como eu cheguei lá, fizeram aquele trote comigo lá e me machuquei e tal. Quem quiser, é só ouvir o último podcast quando eu cheguei no campo missionário, acho que é esse o título. E uma pessoa comentou, poxa, você não aprendeu nada na missão? Né? Alguma coisa assim, uma pessoa super educada, né? Você não aprendeu nada de bom na missão? Ou você aprendeu algo de bom na missão? Então eu acho que merece tratarmos sobre este assunto agora, tá? Então vamos falar sobre isso. Eu preciso que vocês ouçam até o final, porque se você quer saber a respeito disso, você vem aqui e fala muita coisa da igreja. Eu venho e falo coisas da história, falo algumas percepções, opiniões próprias, né? Tenho o direito de fazer isso, né? Não falo nome, nada, tenho esse direito. Mas as pessoas falam, pô, cadê as coisas boas? Então vamos explicar. Eu preciso, né, fazer um contexto, não dá simplesmente para responder, é por isso, isso, isso. Não consigo fazer isso em 2 minutos. Então eu peço a gentileza, como aqui a gente tem o benefício de um podcast, não tem tempo para ser estipulado, pode ser que fique um podcast grande, vou tentar não deixar tão grande assim, esse episódio, mas eu preciso explicar o contexto de tudo, tá? Então eu vou tentar responder da melhor forma possível, porque eu já falei que eu não falo bem, eu não sou muito eloquente com as palavras, não sei muito contar as próprias histórias, é aquele jeito, eu não sou muito bom com palavras, mas eu vou tentar, tá bom? E você que vai estar me ouvindo aí, pode sempre comentar no YouTube, até que é um membro da igreja. Por favor, se você se sente bem aqui. Não se sente? Então tem lugares aí que falam que você gosta de ouvir. Mas pode ficar à vontade falando sobre o que você quiser, comentando, sempre mantendo o respeito. Mas você vem e fala só a parte negativa da igreja. O que eu aprendi na igreja? Vamos responder, depois eu vou falar da missão que eu aprendi na igreja. O que eu aprendi na igreja, vamos isolar a missão, porque são momentos diferentes que eu queria destacar. O que eu aprendi na igreja? Fiz amigos, minha família, aprendi que família é uma coisa importante. Eu aprendi tudo que eu aprendi sobre a Bíblia, por exemplo, né? Hoje algumas outras coisas, mas o que eu aprendi sobre a Bíblia foi na igreja mórmon. Lá tem estudos sobre isso, tem programas que ensinam as crianças, os jovens, adultos solteiros, casados, as organizações, né? E eu aprendi muito sobre isso. Lá eu não aprendi a matar, não aprendi a roubar, não aprendi a passar as pessoas para trás, né? Então o que eu levo de bom da igreja mórmon? Eu não consigo Olha a importância disso. Você que é um membro da igreja, que às vezes quer saber por que eu falo as coisas que são mais conhecidas como parece ser só críticas, ouça o que eu vou falar agora, que eu acho que é uma boa oportunidade de você me ouvir, e quando alguém perguntar para você, fala assim, e aquele Paulo que fala naquele podcast agora, o que ele está falando, eu queria que, se você puder, responder o que eu estou falando agora para as pessoas sobre mim, o que eu vou falar agora. Eu não me vejo crescendo como eu cresci até hoje, até a idade que eu tenho, fora da igreja mórmon. Eu não me vejo dessa forma. Eu acredito que a igreja mórmon foi o melhor lugar, porque eu não conheço uma outra realidade, mas ela foi o melhor lugar, qual
uma criança poderia, como eu, né, desde pequeno mesmo, uma criança, adolescente, pode crescer lá. Eu pude, né, na verdade, crescer lá e eu não consigo me ver de outra forma tendo essa trajetória. Então eu sei o quão importante a corporação, a igreja, vou falar ainda igreja, a igreja Mormon teve na minha vida. Ela teve essa importância. Eu tenho amigos que eu fiz até hoje, muitos me abandonaram hoje por causa do projeto aqui, mas tudo bem. Mas ela moldou um certo caráter que eu tenho. E de verdade. E eu aprendi muita coisa. Eu tentei sempre aprender aos moldes das coisas, dos exemplos que eram ensinados lá, de pessoas boas, e praticar, e que dá certo na vida se você praticar. Lá ensinou muito para mim que tenho que me esforçar para muita coisa. Agora, ficou claro? Quando alguém perguntar, o Paulo não fala nada de bom da igreja, ele não aprendeu nada, é tudo de bom que eu tenho aqui, tô falando. Só que existe as vertentes para eu ter chegado onde eu estou agora. É isso que eu queria que vocês entendessem, tá? Se você é um membro da igreja e quer saber, poxa, mas esse Paulo, ou eu conhecia ele pessoalmente ou não, mas ele fala isso, caramba, cadê as coisas boas? Eu acabei de falar. Então eu não consigo me ver numa trajetória diferente do que ter realmente crescido na igreja Mormon. Eu não tenho uma outra alternativa. Eu não sei qual seria uma outra realidade. Então, para mim, me moldou de uma maneira boa, de verdade. Uma pessoa boa, quis ser um bom cidadão na sociedade, tal, um bom pai de família, tal. Me ensinou tudo isso. Um bom marido. Mas existem, agora que eu preciso que vocês entendam, existem umas vertentes aí que foram acontecendo, na verdade, né? E umas bifurcações das coisas para chegar até onde eu tô agora. E eu sempre tentei cumprir bem a risca. Quem me conheceu da igreja, eu dava discurso, aquela coisa, olha, trabalhar, que legal, sempre tá aqui, um ex-missionário, tal. Sempre foi assim. Quem me conheceu pessoalmente sabe disso. Eu sempre me esforçava nos trabalhos, eu sempre tenho trabalho que eu conseguiria me dedicar, às vezes eu não conseguia tanto me dedicar mais para a igreja, então eu fazia esse esforço aí e realmente queria. Ia pro templo, fazia programa, participava de atividades, tem gente que já me viu tocar violão ou com a banda em várias atividades no passado, né, na igreja. Participava mesmo. Mas é o seguinte, durante a igreja, isso acontece até com quem está lá dentro e vai permanecer, eu sei. Mas vai aparecendo pulguinhas atrás da orelha que você releva. Peraí, olha só, me falaram alguma coisa sobre Joseph Smith, aí você só guarda atrás da orelha, pulguinha atrás da orelha. Né? Mas você fala, ainda tá melhor eu seguir aqui, é isso que eu sei, eu quero ter a vida eterna, quero ir pro grau mais alto dos 3 graus de glória. Aí você vai pensando a respeito disso, né? Vai guardando. Teve um dia, agora que acontece a bifurcação das coisas, teve um dia, é bom que você que quer, quando as pessoas perguntarem para você, esse Paulo do Mormon, estou te dando várias respostas que eu queria que você utilizasse essas aqui, para você falar sobre mim, tá? Teve um momento que muita pulguinha atrás da orelha, aí eu quebrei uma regra da igreja. Isso aí você pode até falar, né? Para quando alguém pergunta, ele quebrou, foi certinho, mas eu quebrei uma regra. Sempre falam, né, para renovar a recomendação para o templo, sempre perguntavam, você está sempre vendo as coisas, alguma coisa, não lembro direito qual é a frase, mas está vendo as coisas nos canais oficiais, não está vendo as coisas fora, não está participando de nada. E eu acabei que fiquei com o desejo de pesquisar fora dos canais oficiais da igreja. Então isso é quebrar uma regra, praticamente. Aí eu pulei essa barreira. Eu acho que se eu não tivesse quebrado essa regra, eu não ia conhecer muita coisa sobre a história da igreja hoje. Então eu comecei a pesquisar fora dos canais. A internet já estava aí pronta, né, para poder ajudar. E eu comecei a pesquisar. Pesquisa daqui. Coisas que eu sempre fechava um livro quando alguém me mostrava. Não queria ver. Alguém me mostrava um texto fora da igreja. Nem quero ver. Eu era esse membro. Tá mostrando coisas fora da igreja? Nem me mostra. Nem quero me contaminar com isso. Mas teve um dia que foi tanta pulguinha atrás da orelha que eu falei, agora eu vou fazer isso. Então comecei realmente a pesquisar e comecei a ver sobre historiadores. Muitas coisas que estão na descrição do YouTube.
Foi os materiais que eu comecei, a maioria, todos que estão ali, foi os materiais que eu comecei a pesquisar, os que estão na descrição do YouTube, tá? De cada episódio, só você dar uma olhada, livros e tal. Então eu fui vendo as várias versões da primeira visão de Joseph Smith, como que ele era, né, com os negócios, o banco que ele criou lá e deu calote a um monte de gente. Eu fui procurar sobre historiadores, ver o que diários falam da época, o próprio livro da Lucy Mack Smith, que nem fala dentro da igreja muito sobre esse livro, mas é um livro escrito pela mãe de Joseph Smith, tem gente que nem sabia disso. Fala muitos detalhes, que o pai de Joseph Smith contava as histórias do livro de Mormon para ele, teve muitos plágios da Visão dos Hebreus, né, que é um livro que nunca foi publicado, mas o escritor o escreveu. Né, então, muitas outras coisas, sabe? Aí planejando o atentado ao governador, aquelas coisas que você vai, pô, caramba, ele é assim mesmo, por qual o real motivo que jogaram piche penas nele? E foi indo, sabe? Poligamia, tal, racismo, tal, um monte de outras coisas ali. Essas coisas me abriram a mente. Não foi um choque para mim, eu não fiquei feliz em saber disso. Quem é membro da igreja, me conhece pessoalmente ou não, saiba disso, eu não fiquei feliz de saber dessas coisas. Tem gente que fala assim, pô, era melhor nem saber dessas coisas, é melhor eu continuar lá e ficar seguindo e nem saber da realidade desses fatos aqui. Deixa eu lá no mundinho do mormonismo e tal, tava bem. Eu falei, eu cresci uma pessoa boa, tal. Porque a igreja me estimulou a ser uma pessoa boa, tal, muita coisa ali. Lógico, trabalho sempre para a igreja, mas isso aí é uma visão que eu tive mais depois. Então, conseguiram entender a vertente que foi aparecendo aí? Então é preciso que isso fique bem claro para quem quer saber. Então eu aprendi muita coisa boa, só que eu decidi em algum momento pular o murinho e descobrir algumas coisas por mim mesmo. E olha só o pacote que vem, olha coisa importante, tá? Quando vocês me verem falando percepções aqui a respeito de algumas experiências que eu tive da igreja, olha o que acontece. Quando eu vou e levo uma rasteira de informações, pô, machucou, pô, eu queria ficar 4 décadas dentro da igreja, eu queria ser uma pessoa bem-sucedida e ficar para sempre lá na igreja. Bem-sucedida que eu falo para Deus do mormonismo ali, que é ensinado ali, eu queria estar bem. Só que aí comecei a ver essas coisas que eu acabei de falar para vocês, que eu fui estudando, Joseph Smith e tal, e outras histórias da igreja. Aí comecei a ver vários líderes até da atualidade que cometeram muito abuso, um monte de coisa. Tem muito material. Aí, que isso leva? A uma rasteira. Machucou, me derrubou no chão. Meu chão caiu. O que era para mim? Tudo era a corporação, a igreja. Meus trabalhos, meus estudos, era tudo voltado para eu quero ver que a igreja é o primeiro lugar. Tô lá com a minha família, então quero que tudo esteja bem. Eu sempre pensava na igreja até para os meus projetos pessoais, mas aí foi acontecendo dessa reviravolta de informações. E o pacote que eu estou falando que vem junto com isso é que quando você começa a saber todas essas coisas, você começa a falar assim, caramba, quantas vezes eu vi testemunho de Joseph Smith, pô, ele não era tudo aquilo. Aí começa a ver as atitudes que tinham lá com você dentro da igreja, as chamadas de atenção que você levava, os puxões de orelha de vários líderes, que você fala, pô, eu precisava passar por isso? Sabendo que muitas coisas não são reais da história da igreja, são só fantasiosas e tal. E aí eu comecei a ver algumas atitudes que já tiveram comigo lá dentro. Agora que eu preciso que vocês entendam muito bem. Ou que eu já vivenciei, que eu vi pessoas passarem por algumas coisas. Aí eu começo a olhar e falo assim, caramba, vou dar é só um exemplo. Isso nem aconteceu comigo, mas é um exemplo que eu consigo deixar claro para vocês. Alguém me cobrar a respeito de leitura do livro de Mormon, me fazer passar por um processo ali e tal, isso não aconteceu, mas eu já vi acontecer com pessoas. Tem que ler mais o livro de Mormon, dar sua recomendação aqui e tal, porque você precisa ficar mais engajado. Aí a pessoa passa por um certo constrangimento, mesmo que for interno. Aí ela descobre tudo depois da igreja, igual eu falei que eu fui atrás aqui, um monte de coisa. Não tudo, né, mas um monte de coisa. Aí você olha para esse episódio que você teve lá, de um líder te cobrar, e você fala assim, por que eu passei por aquilo? Por uma corporação que a história nem é real. Aí você começa a lembrar das coisas, o desaforo que você teve que engolir, disputa de cargos, líderes, que você sabe que tem alguns lá que às vezes são caem de pescoço com você,
Só que você fala, não, o cara é ungido, pô, tem motivo para ele ter falado aquilo para mim. Aí você começa a falar, pô, não teve. Por que eu me sujeitei a passar ou ouvir determinadas coisas, ou ter que vivenciar determinadas coisas? Que aquelas, ó, tem um cachorrinho perto de mim, tá? Então vocês vão ouvir aqui. Deixa eu revelar uma coisa, um parênteses para vocês. Eu gosto muito de cachorro e gato. Tenho. Então vocês vão ouvir sempre cachorrinhos, às vezes me ajudando aqui a falar. Mas aí você acaba olhando para trás e vendo essas coisas. Pô, por que eu passei por determinadas situações e agora eu descobrindo, pô, nem era real as coisas que eu aprendi, muitas delas. Muitas maquiagens foram contadas para mim, coisas maquiadas. Então por isso que às vezes a gente vem, aí as pessoas falam assim, por que você fala tantas críticas? Olha a importância que eu vou falar para você que quer saber isso de mim. Alguém te dá uma pedrada, porque eu levei uma pedrada, tipo assim, de tanta informação, até perdi a consciência, assim, figurativamente falando, né? Eu, caramba, já caiu meu chão, levei uma rasteira de informação. Alguém que te dá uma pedrada, você volta para essa pessoa que te deu uma pedrada e que começa a encher de beijos e falar bem dela toda hora? Então é por isso, por ter descoberto depois de 4 décadas muita coisa e olhar para trás e ver que eu não precisava passar por determinadas situações que eu tive que engolir porque para mim era tudo verdade, aí você fala assim, caramba, eu vou colocar agora para fora algumas coisas, né, através desse podcast, na época eu estava começando o projeto, algumas percepções, pô, eu não posso ficar entalado com essas coisas aqui. E ao começar esse podcast, muita gente veio com a gente nessa corrente. Por isso que no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, nós somos muito ouvidos ali. Ali é plays milhares, né? No YouTube a gente está crescendo ainda, mas pelas plataformas de podcast, né? Nós somos um podcast de opinião da Igreja Mórmon que mais cresce, né, no nível nacional, nas plataformas de podcast, Google Podcast, Spotify e mais algumas outras de podcast. É que no YouTube a gente está crescendo ainda, mas eu gosto do YouTube por causa dos comentários ali. Estão entendendo? Então eu falei, não posso guardar para mim. Então foi assim que deu toda essa reviravolta. Aí eu começo a dar minhas opiniões, nunca falando nome, local, nada. Mas aí as pessoas ficam bravas. É lógico, é complicado, eu entendo isso. Porque quando eu era um membro da igreja, eu só não entendo a agressão. Já falei de um caso de agressão aqui. Não acho legal isso. Não foi uma coisa, lógico, a gente tem a lei e tudo. Vou fazer e acionar se necessário. Porque aqui é minha opinião. Mas eu entendo quando as pessoas não gostam, até eu não gostar, tudo bem. Não gostar do que eu falo aqui hoje, porque eu também, quando as pessoas vinham com um livrinho, na época que nem tinha internet, olha aqui o que fala desse Joseph Smith que você segue na sua igreja. Eu fechava na cara da pessoa, fecha esse livro e tira daqui que eu não quero nem saber. Eu era assim. Então, esse é o motivo. Aí, às vezes, quando eu venho aqui, eu falo a respeito dessas coisas. Então, já falei aqui no começo, não falei hoje? Muita coisa boa, que eu sou hoje, porção boa, eu aprendi lá. Só que aí vem um pacote de coisas quando você pula um murinho e decide. Volta a falar, muitas pessoas, até gente já falou pra mim, pô, não seria melhor então você nem descobrir essas coisas, só ficar lá? Aí você tem a sua própria decisão. Aí é de cada um. Prefiro não saber a verdade, continuar aqui, ou você enfrentar tudo que vem com a verdade. Aí depende, né? Depende do jeito que você quer. Do como você quer vivenciar dali pra frente com essa alternativa de querer saber mais ou não. Tá? Então essa é a resposta. Agora vamos falar da missão, que eu queria deixar duas vertentes ali. Que nenhuma pessoa me perguntou, você aprendeu muita coisa boa na missão? Alguma coisa? Eu aprendi muita coisa boa na missão. Eu aprendi a viver num lugar diferente, sozinho, fiz vários amigos, aprendi a falar melhor, e olha que eu ainda falo mal pra caramba, mas aprendi a me expressar melhor, conheci pessoas muito boas, amigos, fiz amigos, amigas. Então foi uma época muito boa, né? A gente já fala, uma época mágica, a gente relembra lá de lá. Só que, então, tá vendo? Respondendo a pergunta de quem me perguntou, aprendi muita coisa boa. Liderança, a gente exerce um pouco de liderança, então ajuda depois do futuro. Só que aí, eu preciso... Por que eu quis deixar a missão separada para responder também? Eu aprendi muita coisa boa, tanto na igreja quanto na missão. Mas aí eu aprendo várias coisas que não me ensinaram lá dentro.
você tem uma alternativa na mão nesse momento. Então, peraí, talvez eu coloco numa balança as coisas que eu aprendi na minha vida de bom na igreja e na missão. Eu deixo valer mais do que as verdades que eu aprendi, vendo a história da igreja fora dos canais oficiais. Aí é uma decisão que cada um tem que fazer. Não é porque eu aprendi muita coisa boa dentro da igreja e na missão que eu vou deixar agora, vai ser irrelevante, não vou dar atenção, vou fingir que não existe as informações que tem para estudar. Então não é porque eu entendo e reconheço, a igreja me ensinou muita coisa boa, a missão me ensinou muita coisa boa, mas as coisas que hoje eu vejo que não me ensinou de verdade é muita coisa da verdadeira história. E por causa da verdadeira história ser diferente do apresentado para mim, eu acabei pensando assim, peraí, aos cachorrinhos, né? Eu falei, peraí, então o que eu faço agora? Eu ignoro tudo isso e porque ela me ensinou tanta coisa boa e eu permaneço? Aí vai de cada um. Eu poderia, em algum momento, falar assim, poxa, nem quero mais saber, deixa esses livros para lá, fecha essas coisas, esses materiais e continuo na igreja seguindo meus 40 anos, hoje já está com 45 anos de igreja e indo embora. Mas teve um determinado momento que eu tinha que fazer. Agora, a pessoa que me perguntou assim, ela pode até falar assim, pô, ele não aprendeu nada de bom, só o ruim, pô, se você aprendeu coisa boa, deveria ter ficado. Talvez a pessoa deve pensar assim, eu aprendi muita coisa boa na igreja e na missão, mas e as coisas que eu aprendi depois que não me ensinaram lá? Eu vou considerar como isso? Só ignorar? Só ignorar porque lá me ensinou em algum momento determinadas coisas boas? Eu tenho que ter um dever para a igreja ou a igreja que tem que ter um dever comigo? Quem serviu mais na vida de quem? A igreja serviu mais na minha vida ou a minha vida serviu mais à igreja? Então é nesses momentos aí que a gente tem que colocar alguma coisa na balança, tá? Perdão os cachorrinhos aí, não tem jeito mesmo. Quando eles partem para latir. Uma vez uivaram, teve os cachorrinhos que uivaram, tava bem de noite quando eu fiz a gravação. E aí teve uma pessoa que comentou no Instagram, eu ouvi um lobinho, mas não era lobinho, era um cachorro que tava uivando, né? E acho super bacana. Então eu acho que ficou claro, tá? É isso que eu queria passar, essa mensagem. Então é dessa forma, lógico, muitos pormenores que a gente foi falando, porque hoje, com todas essas informações e a percepção que eu tenho hoje, lembre-se sempre, as coisas não são imutáveis na nossa mente. Eu posso hoje fazer decisões diferentes com as coisas que eu fui aprendendo depois. Não é verdade? Nunca me falaram das várias versões da primeira visão de Joseph Smith, como que ele era, por que jogaram piche apenas. É um monte de coisa que a gente sempre fala, ou a história de outros líderes atuais que a gente foi vendo de abuso. Tal. Eu não ia atrás dessas coisas, então eu não tinha essas informações. Querendo ou não, vocês acreditem ou não, eu era um membro exemplar, porque eu não queria fazer as coisas erradas que a igreja estipulava. Né? Então, quando eu comecei a pesquisar essas coisas, aí a minha visão mudou. Eu tive um conhecimento a mais para poder ver se eu continuo com a mesma percepção da igreja ou não. Então eu falei, poxa, não faz mais sentido eu estar lá. Então, por que às vezes a gente vem e fala, no meu caso, a gente coloca um pouco mais as coisas, as opiniões nas coisas que são negativas, que parecem ser assim. Por quê? Eu volto a falar, poxa, eu dediquei 4 décadas, aprendi um monte de coisa, todo mundo sabe, eu sou o que eu sou, muitas das formações que eu tenho de caráter de pessoa foi porque a igreja me ensinou, mas outras coisas que eu vi depois me fizeram ter uma visão diferente da igreja, nunca das pessoas, né? As pessoas sempre são bacanas, pessoas legais, lógico, aquelas que vêm e xingam você na rua como aconteceu, não acho isso legal. Já falei, não é bacana, pô, eu tô aqui no meu direito, como cada um pode só desligar agora e não quiser ouvir. Mas eu queria deixar claro isso. Tá? É por esse motivo que eu digo, aprendi muita coisa boa na igreja, mas as informações que eu tive foi atrás depois me fez ter outra visão da onde eu estava seguindo. Visão qual que muita gente nunca vai nem ir atrás, então nunca vai mudar a visão, e tá tudo bem. Tem gente que, e eu conheço gente que como eu foi atrás de várias informações, e sabe o que fizeram? Aí vai de cada um.
olha, eu sei do Joseph Smith, já entendi tudo, mas eu quero continuar lá porque tá legal, tem amigos, já vivi lá mesmo. Ok, mas aí é um peso que vai ter que colocar cada um de duas medidas, cada um vai ter que fazer essa mensuração na sua vida. Então como eu falei, não sou bom com palavras, não sou muito bom para contar histórias. Até quando eu vou falar sobre minha própria história, eu sei que tem que ser muito eloquente, né? Então eu não sou tanto, mas eu tentei falar aqui o mais aberto possível. Espero que tenha esclarecido para muita gente, que sirva para as pessoas que estão me ouvindo repassarem. Pô, o que esse cara fica falando aí? Peraí, você tem uma resposta, o porquê isso aconteceu. Eu acabei de falar nesse podcast. Nesse episódio aqui eu te falei, estou te respondendo muita coisa sobre mim, que seria muito importante quando alguém falar assim, você tem ouvido aquele Paulo do Marmaov, o que ele é, o que ele quer, só... Não, você tem uma opinião aqui agora, vinda de mim, que ninguém me pergunta, né? É melhor criticar do que vir me perguntar. Então, poxa, ouve então isso aqui, talvez sirva de base para você falar sobre mim. Por que eu tenho esse trabalho aqui, tá? Então... O podcast surgiu para isso, para eu deixar as minhas percepções, não um direito que eu tenho de falar, né? E foi muito bom para mim no começo desse trabalho de podcast, porque sabe quando você descobre muita coisa? Pô, caramba, cara, eu seguia tanto a Igreja Mórmon de uma maneira tão quase cega e agora aprendi um monte de coisa, tô vendo um monte de coisa. Aí você acaba ficando com muita coisa entalada. Você fala, agora eu vou falar. Então serviu como uma autoterapia, alguma coisa assim para mim. Né? E depois isso foi desenvolvendo até o ponto de hoje eu fazer porque muita gente precisa ouvir essas coisas, tá? Muita gente saiu da igreja e fica com o peixe fora d'água. E aí agora? Mas o que acontece? Fico sozinho, ninguém mais me entende. Pô, não, esse podcast é para isso. Tá? E alguns membros que querem vir, que fiquem à vontade, né? Sempre mantendo o respeito aí, como a gente sempre tenta fazer aqui, fazer com que as pessoas sintam-se bem, sempre à medida de você manter o respeito pelo próximo, o outro indivíduo, né? Combinado? Então espero ter respondido a pergunta. Tá? Você pode continuar fazendo suas perguntas no YouTube, né? Quem me perguntou no YouTube pode continuar fazendo perguntas se ficou alguma coisa. Em algum outro momento eu faço alguma outra esclarecimento também, né? Sobre isso. E é isso. Espero que tenha deixado aí claro algumas coisas. Desculpa o episódio longo, tem muita gente que está cansada de me ouvir, mas é um prazer para mim vir aqui falar com as pessoas que estão aí do outro lado, que perdem um pouquinho dos seus minutos de tempo para poder me ouvir. É uma coisa que eu nunca vou conseguir pagar. Tá? Eu fico sempre em dívida, porque, poxa, você está doando uma coisa que é inestimável para você, que é um pouquinho do seu tempo. Fechado? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.